Talvez o seu medo seja o seu maior inimigo. Sejam muito bem-vindas ao Devocional Semanal Mulheres Inteiras. Estamos no 3º dia, o meu coração está muito grato e eu espero que de alguma forma você esteja sendo abençoada com cada palavra que está sendo liberada aqui todos os dias, assim como cada palavra tem sido uma palavra abençoadora na minha vida. E hoje o texto base, gente, é 1 Samuel 17. É um texto muito conhecido. Eu quero ler com vocês os versículos 10 e o 11, que vai dizer assim: Disse mais o filisteu: Hoje desafia as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo isto, Saul e todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Nesse contexto, gente, a gente vê a história de Davi e Golias. Mas antes de Davi aparecer no cenário, a gente tem um povo que era acostumado a viver em guerra. Logo, tínhamos homens de guerras capacitados e habilitados e com muita experiência daquilo que Deus já tinha feito no meio deles. Mas nesse momento da história, eles se deparam com uma guerra diferente, com um inimigo diferente daquilo que eles estavam acostumados a guerrear. O texto vai dizer que tinha uma aparência assustadora e tinha armas assustadoras. Aquele inimigo parecia ser o maior inimigo que eles já tinham enfrentado até aquele momento. Aquela guerra não era mais uma guerra de espada ou de lança, era uma guerra contra o medo e contra a intimidação. Mulher, muitas das vezes a gente vai se deparar com guerras que são totalmente diferentes de todas as guerras que a gente já enfrentou na nossa vida. E eu acredito que a maior guerra que a gente tem vivido nesse tempo tem sido a guerra na nossa mente, os nossos medos, os nossos traumas. Muitas das vezes esse inimigo é o próprio medo que a gente carrega. E esse povo estava enfrentando uma guerra totalmente inusitada. Eles estavam vivendo uma guerra na mente, onde não tinha mais espadas, mas existia a palavra e uma postura que gerava medo e os intimidava. Nós passamos por guerras na nossa mente e muitas das vezes o medo vence e muitas das vezes a intimidação nos paralisa. Mas eu quero declarar que hoje o Senhor vai descortinar algo aqui nessa quarta-feira e você vai aprender a guerrear contra essa guerra aí na tua mente. Primeira coisa que você precisa entender, gente, o que é o medo? É uma reação emocional natural todas as vezes que a gente se depara com algo que é perigoso. Então, a verdade, o problema é ter medo? Não. O medo, sendo usado da forma correta, nos protege. O medo, na verdade, é algo que é criado para nos proteger de uma ameaça ou de um perigo real. O medo vira o nosso inimigo ao invés de ser nosso aliado quando esse medo se torna tão grande que nos faz acreditar que nós somos incapazes. E o pior, quando a gente passa a acreditar que aquilo que a gente teme é maior do que o Deus que a gente serve, ou da palavra que foi liberada sobre a nossa vida, ou sobre a promessa que foi liberada sobre a nossa vida. O problema do medo está quando chega nesse ponto. E aí ele acaba se tornando nosso inimigo. E a intimidação é uma ação intencional de alguém para que a gente se sinta incapaz. A intimidação nos desarma, faz a gente se render antes mesmo da batalha começar. A intimidação faz você se sentir um derrotado antes mesmo que você lute. O medo que esse povo estava sentindo veio daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram de Golias. Então eu quero dizer para você, o medo e a intimidação sempre entra pela porta daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve. Grava isso no teu coração. O medo já está instalado e a intimidação já está nos massacrando. Com certeza a porta de entrada foi algo que você viu e algo que você ouviu. Então já vai uma estratégia que você precisa entender. O teu inimigo sempre vai se mostrar maior que você, vai tentar te enganar para que você pense que ele é maior do que Deus e ele vai fazer você ouvir palavras para que você acredite no que ele está te dizendo e não naquilo que você ouviu de Deus. E aí quais são os sinais visíveis que a gente já está se rendendo a esse inimigo e os sinais visíveis da nossa guerra na mente? É a amnésia espiritual. Esse povo tinha vivido coisas grandiosas com Deus, já tinham visto inimigos sendo derrotados, eles já tinham visto a mão de Deus, mas quando a gente começa a ter guerra na mente, com medo e intimidação, a gente começa a esquecer, ter uma amnésia espiritual de quem Deus é e daquilo que ele fez. Ao contrário de Davi, que libera uma palavra muito poderosa, que diz, eu já vivi experiências com Deus, eu já matei o urso e o leão. Então, quem é esse gigante contra o meu Deus?
Quando você tiver com a sua guerra na sua mente, quando vier o medo e a intimidação, uma das armas que vai fazer você vencer é trazer à memória aquilo que Deus fez e trazer à memória quem Deus é. Você não pode aceitar ter uma amnésia espiritual. O sinal é a paralisia. A gente vê que todos os dias aquele gigante aparecia, afrontava o que eles faziam, ficavam paralisados. O medo faziam eles recuar todos os dias. Davi se dividia entre estar naquele ambiente, visitar os irmãos, servir os irmãos e cuidar das ovelhas. Mas houve um dia que Davi chegou e Davi presenciou. Mas Davi, ao invés de ficar paralisado, Davi reagiu. Eu quero repreender o espírito de paralisia na tua vida. O medo e a intimidação não vão mais te paralisar. Quando você ouvir uma afronta, você vai reagir pelo poder do nome de Jesus. Já tá na hora de você dar uns gritos, uns brados aí na tua casa, começar a botar pra correr esse demônio que tá te afrontando, tá querendo dizer que é ele que manda na tua casa. Mulher, tu não pode aceitar isso não. Outra coisa que é um sinal da guerra da tua mente é quando o teu foco e a tua atenção está 100% no problema. Tem semanas que você só tá pensando na tua guerra, no teu problema. Você com certeza está sendo roubada de receber algo da parte de Deus. Quando nós estamos com guerra na mente, a nossa mente só trabalha no problema, só trabalha na guerra, e aí ele rouba o nosso foco e a nossa atenção. E era isso que o povo de Israel estava sendo roubado, do foco e da intenção, de ouvir e entender em Deus, mas só olhavam para o gigante. Quando a gente foca 100% no problema, isso consome a gente, consome a nossa mente. Você está cansada mentalmente. Você está cansada, né? Você não consegue respirar com calma. A tua respiração está ofegante. O seu físico está tenso, você não consegue dormir. É claro, porque a sua mente está focada 100% no problema, ao invés de você focar 100% em Deus. E eu tô aqui para realinhar a tua atenção hoje. Para de focar no problema e foca na solução. E a solução está em você ouvir a Deus e entender o que Ele tem para fazer na sua vida através desse processo que você está vivendo. E aí, esses sinais que eu falei têm a ver com os sinais da nossa mente. Mas quando a gente está nesse nível de guerra na nossa mente, isso começa a ecoar, começa a ser visto no nosso comportamento. E aí, o que acontece com a gente? Nossa voz é silenciada, porque a gente passa a não mais fazer declarações de fé. E isso não pode acontecer na tua vida. Você para de declarar e você para de se posicionar. A tua voz é silenciada pelo inimigo. Ele consegue te parar, não só na tua mente, mas também no teu posicionamento. E isso precisa acabar hoje. Tu não vai ficar acuada. O inimigo quer trabalhar com você com manipulação, intimidação, para que você não se posicione. Isso é uma estratégia do inferno contra as nossas vidas. A nossa voz profética, a nossa voz como mulheres de Deus não pode ser silenciada. Você precisa continuar declarando e se posicionando. Outra coisa que a gente vai querer fazer é usar a armadura errada. Usar algo que não é nosso para tentar solucionar um problema que a gente se sente incapaz. Não tente. A gente já falou isso um pouco nos outros dias, de você não tentar usar uma armadura que não é sua, uma ferramenta que não é sua. Você precisa se capacitar. Você precisa se munir daquilo que Deus te entregou. Deus vai usar aquilo que você tem habilidade para vencer esse inimigo. Não tenta inventar algo diferente, você já tá com a arma na mão. A arma que você vai vencer o inimigo que tá afrontando a tua casa, tá tribulando a tua mente, já está nas suas mãos. Outra coisa é você fugir do confronto. A gente já falou isso, né? É como as estratégias vão se alinhando. Não é tempo de você se acovardar. O povo de Israel já estava rendido. O povo de Israel, na mente deles, eles já tinham perdido a guerra, porque eles acreditavam que aquele gigante era muito grande para eles. Eles estavam ali, dia após dia, declarando que já eram derrotados. Quando você foge do confronto, você já está assinando uma declaração de derrotado. Mas é isso que o inimigo quer. Quer que você seja acuado, que você retroceda, que você paralise, que você desista, que você se renda. Mulher, eu posso dizer para você, é tempo de você parar de evitar confronto. Enfrente essa guerra e vença pelo poder que há no nome de Jesus. Outro sinal, gente, é a murmuração e o contágio. Porque você não acredita e você precisa fazer com que outras pessoas murmurem junto contigo. E aí você precisa contagiar as pessoas com a tua murmuração, a tua falta de fé. Porque você já não acredita mais, as pessoas também não podem acreditar. Ao invés de você usar a sua boca. E aí, ao invés de você usar a sua boca para proclamar aquilo que Deus pode fazer, a sua boca começa a propagar desânimo. E a falta de fé começa a alcançar outras pessoas. Não fica só em você, alcança todo mundo. E chega, isso acabou na tua vida. Você precisa mudar as palavras que saem da tua boca. O que você libera precisa dar vida àquilo que ainda não existe. Não reforçar o cenário que o inferno quer que você acredite que é algo que vai ser permanente na tua vida, na tua casa.
E qual é a estratégia para a vitória? Agora chegou a estratégia da vitória. Mas sério, gente, eu quis trazer para vocês, talvez você esteja nesse lugar que eu acabei de detalhar para vocês muito rapidamente, porque o Senhor quer te tirar desse ambiente, o Senhor quer te entregar uma estratégia, mas se você ficar posicionado no lugar errado, você nunca vai conseguir manifestar aquilo que Deus tem na tua vida. O Senhor hoje quer te tirar desse lugar de deixar o medo e a intimidação te vencer. O teu inimigo não pode mais te manipular. Você entende isso? Em nome de Jesus? Qual é a estratégia para a vitória? Para todos ali, aquele gigante, ele era grande demais para que eles pudessem vencê-lo. Para Davi, o gigante era tão pequeno se comparado ao tamanho de Deus. Para Davi, o gigante era grande demais para ele errar o alvo. O medo e a intimidação é vencido quando a gente muda o foco da dimensão do problema e passa a olhar para a grandeza de Deus. Você entende isso? Você está sendo consumida porque você está focando no tamanho do teu problema, no tamanho da tua guerra. Deus está dizendo, você vai começar a vencer essa guerra quando você perceber e começar a olhar que eu sou grande e poderoso demais para qualquer nível de batalha que você esteja enfrentando, mulher. E aí eu quero te perguntar, qual é o Golias que tem gritado diante de você todos os dias e te afrontado? E quanto tempo você tem aceitado ouvir a voz dele e aceitar o que ele está falando ao invés de ouvir o que Deus está dizendo e se posicionar dentro daquilo que Deus está declarando ao teu respeito? Que essa palavra de hoje seja para te sacudir e você parar de ter medo e ser revestido pela coragem. Não porque você é capaz, mas porque o Deus que habita dentro de você é muito maior do que qualquer guerra que você possa estar vivendo. Feche teus olhos que eu quero orar por você. Senhor, eu quero liberar sobre essa mulher que está me assistindo agora esse vídeo um espírito de ousadia. Abre os olhos espirituais dela, enquanto todos ao seu redor possam estar vendo um cenário caótico, um cenário que é muito maior do que ela mesma, ou muito maior do que a sua própria capacidade de resolver. Abre os olhos dessa mulher para que ela possa contemplar a grandeza de quem o Senhor é. Deus, reveste ela de autoridade, reveste essa mulher de ousadia e de coragem. Que toda intimidação, todo medo bata em retirada, que seja um tempo, assim como foi na vida de Davi, a partir do momento que ele se posicionou com coragem, não na força do seu braço, mas na força do Deus que ele servia. Aquele cenário ele foi totalmente transformado. Então eu quero declarar para essa mulher novo ânimo, uma nova perspectiva e um novo posicionamento no meio da guerra. Seja um tempo de ouvir muitos testemunhos de realidades sendo transformadas a partir de mulheres que se posicionam naquilo que o Senhor tem para elas. Abençoe o nosso dia e que a tua paz preencha os nossos corações nessa semana. E que cada palavra, Senhor, gere aquilo que lhe apraz nas nossas vidas e ao nosso redor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama. E mesmo em meio às guerras, o Senhor nos capacita para lutá-las e principalmente para vencê-las. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz e até amanhã, próximo devocional. Beijo.